Notícia suprema no Flamengo diretamente do Mundial de Clubes. Vamos falar sobre isso e várias outras notícias do Flamengo. Você que tá aí, dá aquela moral de sempre, se inscreva no canal, meu filho. Botão aqui embaixo, inscrever-se, aciona o sino da notificação. Deixa o teu like, toca aí, meu parceiro, minha parceira. Tocou então, vem comigo, Brunegro. Vamos às notícias do Flamengo, rapaz. Depois de amanhã já tem Flamengo e Pirâmides do Egito, galera. Às 2 horas da tarde, diretamente do Catar. E, ó, já tem uma informação aqui que eu acho justa, tá? Que eu acho bem justa, que é o Flamengo enviará as medalhas de campeão da Libertadores e campeão brasileiro a Gerson, Wesley e Matheus Gonçalves, pessoal. Atletas do Flamengo que saíram do clube no meio do ano, um pouco antes do meio do ano. O Flamengo decidiu enviar as medalhas de campeão da Libertadores e do Campeonato Brasileiro a Gerson, Wesley e Matheus Gonçalves, medalhas justíssimas, afinal de contas, esses atletas tiveram uma contribuição muito grande para o Flamengo ser o campeão da Libertadores, ser o campeão brasileiro. Matheus Gonçalves menos, mas estava ali junto com o grupo, né? O Gerson participou de praticamente toda a primeira fase ali da Copa Libertadores da América na fase de grupos, o Wesley, idem. Então, assim, eu sei que Pedrão, não tinha que dar a medalha pra esse Gerson aí, não. Que sair do Flamengo pra jogar no Zenit, tá lá na neve agora e coisa e tal. Pois é, tava na neve, porque ele tá tirando férias aqui no Rio de Janeiro, mas, cara, eu me lembro muito bem, eles tiveram uma participação muito grande. Se o belga recebeu, a medalha de campeão da Libertadores 2022, por que o Wesley, o Gerson e o Matheus Gonçalves não vai receber? Entende? Então, realmente, eu vejo aí justo, nada mais que justo, eles receberem a medalha. Hoje foi dia de treinamento no Catar, o Flamengo já realizou seu penúltimo treinamento para encarar a equipe do Pirâmides do Egito, não no CT Nildrubur, evidentemente, lá no Catar, mas foi um dia mais de recuperação, pessoal. Os atletas que jogaram, foram titulares para esse confronto diante da equipe do Cruz Azul, fizeram um trabalho regenerativo, né? Aquela botinha ortopédica, né? Aquela botinha de recuperação, aliás. O De Arrascaeta até fez uma publicação nas suas redes sociais. Caramba! Depois de amanhã amanhã já é pré-jogo, depois de amanhã já tem jogo. Pois é, Arrasca, são apenas 3 dias. Do dia 13 ao dia do jogo, aí serão 4, né? Porque o Flamengo vai jogar só dia 17, caso vai avançar, tá? Da equipe do Pirâmides para enfrentar o Paris Saint-Germain, o PSG. Então, recuperação, amanhã deve ter um treininho leve e no sábado, dia de correria contra o Pirâmides. Eu tive estudando o Pirâmides, é uma equipe veloz, é uma jovem equipe do futebol egípcio, que conta com um bom investimento, mas um investimento bem abaixo do que o Flamengo investe, abaixo do que até o Cruz Azul, a equipe mexicana, investe, mas é uma equipe muito competitiva ali no cenário do continente africano, né, na Champions League da África. No futebol egípcio, uma unanimidade hoje. O time do Pirâmides é uma equipe jovem, conta com dinheiro aí, egípcio, mas o Flamengo realmente tem uma vantagem, mas precisa fazer valer essa vantagem dentro de campo. É uma equipe muito física, de velocidade, tá? E o Flamengo não pode, de maneira nenhuma, sofrer com isso para garantir a sua vaga na grande finalíssima diante da equipe do Paris Saint-Germain, que tem desfalques. Não é impossível ganhar do PSG, é improvável, mas não é impossível. O Casagrande teceu um comentário lá no UOL, e eu concordo muito com o que ele falou, porque ele falou, abre aspas para ele, tirando os grandes times da Europa, para mim o Flamengo é o time mais importante, melhor time fora da Europa, para mim o Flamengo é o melhor time do mundo fora da Europa. Você tem grandes investimentos hoje aí, mesmo fora do continente europeu, por exemplo, na Arábia Saudita, né? Alguns times, 4 times da Arábia Saudita,
contam com o investimento do Estado Saudita, do príncipe da Arábia Saudita, né, que agora me foge a memória o nome dele, né, esteve recentemente até lá na Casa Branca com o presidente dos Estados Unidos, Trump, e ele tem muito dinheiro em função do petróleo, aquela coisa toda, né, e ele está investindo no Al Nasser, no Al Ahly, no Al Ittihad e Al Nasser, Al Ahly, Al Ittihad, e tem uma outra equipe também que ele está investindo que me falha a memória. Mas, por exemplo, o Al Nasser conta com Al Hilal, né? O Al Nasser conta com o Cristiano Ronaldo, né? O Al Hilal tem aí o Darwin Núñez, estava no Liverpool, está no Al Hilal, né? Entre outras situações. O Al Nasser tem um mister, né? O Jorge Jesus é o técnico do Al Nasser, mais Cristiano Ronaldo, mais outros bons jogadores, mas o nível competitivo do futebol saudita não está no nível competitivo do futebol brasileiro. Então eu confio, eu acho também. Concordo com a posição do Casagrande. Fora da Europa, o melhor time é o Flamengo. E se você tirar os grandes times da Europa, né, Bayern de Munique, Real Madrid, o Flamengo também pode ser o melhor time nesse momento. Pedrão, olha, soberba, pezinho no chão. Não, pezinho no chão, só tô tecendo um comentário. O El País, que é o jornal responsável por entregar o troféu de Rei da América, já listou alguns nomes aqui para entregar o torneio. E aqui estão os nomes. Rossi do Flamengo, Danilo do Flamengo, Arrascaeta do Flamengo, Bruno Henrique, Pedro, Messi do Inter Miami, Gustavo Gomes do Palmeiras, Vitor Roque, Flaco Lopes, Paredes e Di Maria. Gente, dar o troféu de Rei da América para o Messi seria, eu diria para vocês, meus amigos, só porque ele é o Messi. Porque o Messi joga contra ninguém lá. Vamos ser sinceros. A Major League Soccer não é competitiva. Nem um pouco. Tem jogadores ali extremamente limitados, né? O De Arrascaeta não. É campeão de Libertadores, é campeão brasileiro, que para mim, das Américas, é o campeonato mais competitivo que nós temos. Quem sabe, fora da Europa, o campeonato mais competitivo que tem, o mais difícil que você tem de ganhar. Assim, eu acho que só botaram o Messi aí nessa lista porque ele é o Messi. Porque para mim, o vencedor, cerca de 250 jornalistas irão votar. O vencedor será anunciado no dia 31 de dezembro, publica o Diário Olé. Para mim tem que ser o Arrascaeta, bem claramente, o rei da América, por tudo que ele fez nessa temporada. Aliás, o De Arrascaeta fez a sua melhor temporada como jogador do Flamengo, a sua melhor temporada na carreira, juntando todas as equipes que ele já jogou, Defensor do Uruguai, o Cruzeiro e o Flamengo, né? São 3 equipes que o Arrasca já jogou profissionalmente falando. Pessoal, o grande Fred Gomes, para mim é um dos maiores jornalistas esportivos que nós temos aqui no Brasil, e sem querer rasgar seda, assim, é um jornalista muito bom. Ele publica que Zico do Pirâmides conheceu o ídolo do Flamengo através do pai e elogia Arrascaeta. Fantástico. Mustafa Mohamed Zaki Abederof, acho que é assim, desculpa, não souber, o Zico egípcio, adotou o apelido em homenagem ao maior nome da história rubro-negra, rapaz. Você sabia disso? Que tem um jogador no Pirâmide do Egito que o apelido dele é Zico, em homenagem ao Zico, maior ídolo da história do Flamengo? Pois é, ele veste a camisa de número 30, e não é, evidentemente, contemporâneo do maior ídolo da história vermelha e preta, nem pôde vê-lo jogar. Mas se aproximou do craque através de memórias do pai e no YouTube. Em contato com o GE via Instagram, ele disse: Zico é o meu modelo de jogador a seguir. Eu assisti os vídeos dele, ele é o meu jogador favorito.
Meu pai falava muito sobre ele e eu assisti aos vídeos dele no YouTube. E ele tem escrito na camisa dele, Mohamed Zico, camisa de número 30 do Pirâmides do Egito. E ele fala: é um grande jogo e também uma partida muito dura, tentaremos vencer, vamos fazer o nosso melhor. É claro que estou feliz, o Arrascaeta é um grande jogador, um jogador fantástico, e vi ele jogar ontem. O vi jogar ontem, na quarta-feira. Rapaz, cara, olha que interessante essa história para você ver como o Zico ele ultrapassa várias barreiras geográficas, de idioma, de culturas do mundo, né? A ponto de termos um jogador com apelidos de Zico no time adversário. Tomara que ele não jogue, como evidentemente não vai jogar como Zico contra o Flamengo, e que o Flamengo seja o vencedor, o detentor da vaga na final. Dublador Gustavo Machado revela a bronca tática de Felipe Luiz no Jorginho no Catar, minha galera. Olha aí. O Jorginho estava conversando com o Felipe Luiz sobre a pressão que o time do Cruz Azul estava fazendo em cima do Flamengo, e o Flamengo estava encaixotado, não conseguia sair jogando naquele momento. E o Jorginho falou: então, é aí, Jorginho, que eu vou chegar. Quando vem pressão, pisa na bola. Espera. Adianta afobar? Então espera, pisa na bola. O Bruno Henrique leva a bola para a pressão. A gente tem que eliminar a pressão. Falou o Felipe Luiz, que no meu entendimento, coberto de razão. Você via o Cruz Azul vir pressionar e os jogadores do Flamengo tentavam se livrar da bola de uma forma muito rápida, sabe? De tocar muito rápido. Pá, cara, segura. Vem a marcação. Lógico, não deixa ele fechar a sua linha de passe. Limpa a linha de passe e dá o passe. Que aí o cara que vem até você para pressionar você, até ele chegar no outro cara, que lógico já vai estar contra o marcador, mas o Cruz Azul, ele é parecido com aquele Fluminense do Fernando Diniz, ele acumula muitos jogadores do mesmo lado do campo, até esse jogador que veio te marcar e lá, ele vai ter que percorrer uma distância maior. Se você toca rápido, com um jogador distante ainda, ele sai daqui e vai para lá pressionar o outro cara rapidamente. E acredito que era isso que o Felipe Luiz estava querendo dizer com isso. Segura, pisa na bola, calma, respira. Entende? Não é para sair driblando, não. Entende? Mudança na regra. CBF aumenta limite... Ah, não é isso aqui não. Calma, que a CBF eu vou criticar outra coisa, não é isso aqui. CBF aumenta limite de jogos para transferência interna no Brasileirão. Eles anunciaram uma mudança significativa. O limite de jogos que um atleta pode disputar por um time antes de se transferir para outro passará de 7 partidas para 12 partidas, quase o dobro. A entidade justifica a alteração como uma adaptação necessária ao novo calendário que começa em janeiro, permitindo que um jogador possa chegar à 7ª partida já em março. O objetivo da CBF é conceder mais tempo para o mercado de transferência e se movimentar, consequentemente, facilitar as negociações entre os clubes da Série A do Campeonato Brasileiro, informa o André Rizek. Acho que essa é uma boa alteração entre as alterações que a CBF publicou, né, para o Campeonato Brasileiro para o próximo ano, até para o Flamengo, que para o próximo ano, pelo menos para essa janela inicial, o Flamengo busca contratações no mercado interno, não no mercado externo, tá? Vai ser uma das estratégias. Não significa que o Flamengo não vai contratar, mas a prioridade é buscar jogadores no mercado brasileiro. Para o Flamengo é melhor, que tem dinheiro, tá com as suas finanças em dia para fazer esse tipo de investimento. Para o Flamengo é bom. Aí, se para outra equipe não é bom, aí tem que avaliar. O que eu iria criticar em relação da CBF é que a CBF
quer alterar, diminuir o número de estrangeiros relacionados para partidas no Campeonato Brasileiro. Hoje são 9. Eles querem essa redução. Não sei se voltar para 7, como era no ano passado, para 5. Eu acho ruim. Principalmente para o Flamengo, porque o Flamengo tem Carrascal, porque o Flamengo tem o Plata, porque o Flamengo tem o Rossi, porque o Flamengo tem o De La Cruz, tem o Vinha, tem o Saul, tem o Varela, tem o De Arrascaeta, né? O Flamengo tem vários estrangeiros. E, cara, é uma medida, acredito que protecionista, a fim de... que deve, com certeza, se basear no argumento de que é prejudicial à formação de jogadores brasileiros, né? O que já se evidencia mundo afora que é um argumento falacioso, não é um argumento que é verdadeiro. Você vê, por exemplo, na França, a Europa com a Lei Bosman, por exemplo, desde 95, né, tá essa lei na Europa que é europeu, vai jogar, ele não é considerado holandês, vai jogar no futebol francês, ele não é considerado estrangeiro. Assim, ali para inscrição. Cara, a Europa tá aí, os países europeus, a França, enfim, estão aí criando jogadores e jogadores. Esse não é o motivo do Brasil ter diminuído a qualidade dos jogadores nos últimos tempos. O motivo são outros. Condições de categoria de base precárias. Você tem aí, hoje, um mundo de que apenas os grandes clubes... Tem uma outra exceção de time pequeno que tem a categoria de base bem estruturada, mas tirando os grandes clubes, precarizado. Questão também dos interesses de empresários. Às vezes tem um garoto melhor ali, mas ele não é do empresário X, e aí, às vezes, o pior do empresário X fica na base, o outro que é melhor é dispensado. Tem vários fatores. Fatores sociais, né? Tem vários fatores, né, para ter ocorrido essa diminuição de geração de talentos no futebol brasileiro, como era no passado. Paz, tem uma informação aqui que eu acho bem engraçada, que saiu de um determinado jornalista, Ademir Conchuva, com todo respeito a ele aí, dizendo que o Santos tem interesse na contratação de De Arrascaeta. Olha aí, meus amigos. Após o Flamengo sondar o goleiro Brazão, o Santos buscou informações sobre as condições para contratar o uruguaio. O Peixe aceita vender o Brazão por 15 milhões de euros, mais Arrascaeta e Léo Ortiz. No entanto, o Flamengo nem chegou a abrir conversas após essa consulta feita pelo Santos. Vocês estão de brincadeira, cara. Vocês estão de brincadeira, cara. 15 milhões de euros. Mais o Arrascaeta e o Léo Ortiz. Isso é uma piada, pô. Isso não é verdade, isso é uma piada. Né? É uma piada. Pessoal, o Benfica entrou na parada para tentar contratar o Vitão, tá? Para alegria de muitos rubro-negros. E o Pedro vai a campo pela primeira vez desde lesão no Flamengo, né? Desde a lesão no braço e depois, posteriormente, a lesão na coxa. Titulares não foram ao centro de treinamento, os reservas fizeram atividade normal após a classificação à semifinal do Intercontinental, e o Pedro, diagnosticado recentemente com uma lesão na coxa esquerda, fez um trabalho normal juntamente com o grupo e estará à disposição do time para a partida contra o Pirani. Baita notícia, hein? Baita notícia aí do Pedrão. Tomara que ele possa até entrar em campo. Se inscreva no canal, achando o sininho da notificação, deixa o teu like, tamo juntão, saudações brunegras.